Hoje é o Dia Mundial da Educação, por isso convidamos a Sandra Deves Muratelli e a Juliana Camargo Passi, que são escritoras aqui de Rio do Sul, para um bate-papo. Olá, sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Monique. Então, no dia 3 de maio, vocês lançam o Planeta V2. Vocês já lançaram livros infantis, né? E agora chegam, então, com esse voltado aos maiorzinhos, né? Aos pré-adolescentes. E antes de falar, então, sobre o V2, Juliana, conta pra gente, né? O tema, então, que vocês tratam no V1, que é a primeira edição desse livro. Sim. Então, o Planeta V1 surgiu de um projeto que iríamos fazer e o projeto acabou não acontecendo, mas Sandra e eu sentimos a necessidade de escrever sobre alguns conflitos que acontecem na adolescência, sobre drogas, brigas. E aí surgiu a ideia de escrever o Planeta V1, onde o personagem principal é um dinossauro, Fred, e ele ingere umas sementes e ele muda todo o comportamento dele e começa a criar guerras no planeta Terra, contra os herbívoros, contra os carnívoros. E aí surge uma poção mágica que ele ingere. E depois que ele ingere essa poção mágica, algumas coisas começam a mudar e ele tenta reconstruir o que ele fez de errado. E não vou contar todo o livro, né? Só um pedacinho para vocês ficarem com vontade de ler. É um livro mais destinado a infanto-juvenil, que 8, 9, 10, 11, por ele ser um livro mais longo. Então, os nossos de literatura infantil é mais curtinho. E esse aqui tem 62 páginas, se eu não me engano. Um livro um pouquinho maior. Um pouquinho maior. Então, ele é para os maiores, até para entender, né, o contexto que tem no livro. Sandra, e o Planeta V2, do que vai tratar? Então, o Planeta V2, Monique, ele é uma surpresa para a gente, né? Porque no Planeta V1, eles partem e vão em busca de um planeta, que seria esse Planeta V, é um novo planeta. Só que a gente deixou no livro 1 esse espaço em aberto, para deixar na imaginação das crianças, né? E aí os nossos leitores começaram a pedir, mas como é que é esse Planeta V? Como é que é? A gente quer uma continuação, a gente quer o 2. E aí, depois de muito pensar, né, eu e a Ju, a gente levou bastante tempo, né, para publicar o 1. No 2, a gente pensou, meu Deus, será que vamos fazer? Será que não? Vamos deixar para as crianças pensarem. Mas aí a gente foi sentindo assim uns sinais do universo, né? A gente acredita muito nisso, né? E aí teve um dia que acho que era o dia do livro e um dos nossos leitores fez uma postagem no Instagram falando, sabe? Eu gostaria muito que tivesse o Planeta V2. E naquele momento eu senti no coração e eu falei, Ju, vamos dar sequência, vamos fazer o Planeta V2. E o Planeta V2 ele veio assim de uma forma meio surpreendente, porque ele não é um fim, ele é um meio. Então ele é uma jornada que a gente não sabe se é real, se é um sonho, um pesadelo, o que eles vão viver dentro, né, dessa jornada do Planeta V2. A gente não vai contar, porque senão a gente vai dizer do que se trata, né, mas eles chegam, né, de certa forma, num planeta V que eles não sabem se é real, se é uma ilusão, se é uma distopia, o que eles vão viver, assim, é algo assim bem inusitado. Nos surpreendeu até o final da história também, mas a gente foi seguindo o nosso coração, aquilo que veio, né, das nossas indagações, do que a gente vinha vivendo no momento, e saiu o Planeta V2. Então, o Planeta V2 surgiu aí de um próprio anseio de pedidos dos pequenos leitores, e a ideia de vocês já é fazer uma trilogia, é isso? Isso. Tanto os nossos filhos são os primeiros a ler, né, e a saber. O meu filho ele disse, mãe, não pode terminar assim. Não, eu disse, não, nós não queremos, porque deu bastante trabalho, né, então uns 2 anos para concluir ele. Aí outro pediu, não, tem que ter. E aí a Sandra disse, Ju, vamos nos desafiar, então, e fazer o Planeta V2. E aí ficou o meio mesmo. E vai ter o 3. Legal. Vai ser uma trilogia. E agora falando um pouco, então, sobre a data de hoje, né? Hoje é o Dia Mundial da Educação. E a gente sabe que trabalhar a leitura nesse mundo que é tão digital é um super desafio, principalmente no caso de vocês que trabalham com os pequenos, que já nasceram nesse contexto digital, né? Quais os principais desafios que vocês poderiam nos apontar e por que vocês resolveram trabalhar com o público infantil? Sandra, pode ser contigo primeiro?
Então, como a gente havia comentado, né, eu sou formada em Direito, mas quando nasceu a minha primeira filha, a Lara, há 14 anos atrás, eu parei de trabalhar fora. E eu entrei, né, nesse contexto infantil mesmo, né, criando uma filha, depois o segundo filho, hoje eu tenho a terceira filha. Então, mergulhada nesse universo, né, da educação, de trazer bons exemplos, né, que surgiu, né, surgiu a literatura, surgiu o incentivo, né, que eu acredito muito que é desde cedo que a gente planta as sementinhas, né, as sementinhas da escrita no coração dos nossos filhos, e aí depois, né, no público em geral, né, surgiu então a escrita e a gente foi levando, né, de uma forma sempre lúdica, sempre com contação de história. Às vezes a gente leva um quitutezinho, né, assim, um chocolatinho, é uma pipoca, né, Ju, sempre tentando tornar o momento mais agradável, né, lúdico e para que conecte de verdade, sabe, a leitura à criança, sabe, para que eles sintam prazer, né, para que ler seja um prazer. Juliana, e vocês têm esses trabalhos em conjunto, mas também publicações individuais. Você, por exemplo, já lançou vários livros, principalmente os infantis, né? Isso é. Eu conheci a Sandra através da escrita, né? Porque a Sandra já tinha publicado um livro e eu estava a caminho. E aí é meio solitário, assim, para quem? Aí nós nos conhecemos num movimento, né, de mulheres chamado Movimento Greca. E aí eu comecei a entrar em contato com a Sandra e ela me ajudou muito. E aí depois, é como andar de bicicleta, eu e a Sandra falamos, depois que a gente aprende e tu vê o retorno das crianças, das famílias. E é maravilhoso quando alguém pega o teu livro e consegue ler. Eu me identifiquei. O último que eu lancei se chama Arturo Camaleão Reclamão. Então, ele é um livro também que trata de um camaleão que só reclamava da vida. Então, os nossos livros, tanto os meus quanto os da Sandra, tentam conectar e levar uma literatura de boa qualidade. E o bacana, né, Sandra, é que vocês acabam se tornando referências aqui para a região. É importante que o pequeno leitor, aquele leitor iniciante, ele tenha contato com a escritora como uma forma também de incentivo. Por isso vocês realizam esses eventos de lançamento, de uma forma bem lúdica, preparando o ambiente para cativar essas crianças, né? Exatamente. Até posso falar já, Monique, então no dia 3 agora, né? Dia 3 de maio, a gente vai fazer o lançamento do Planeta V2, que vai ser ali na Casa Sem Número, né, aqui em Rio do Sul. E, normalmente, a gente escolhe um lugar aberto, um lugar para que as crianças possam ir com a família, né, para que haja esse incentivo. Né, e a gente preparou alguns docinhos, salgadinhos, né, a gente vai servir um café. Então, tem sempre um contexto, né, em volta, né, do que a gente propõe, né? É sempre mais, é sempre que a gente possa conectar pai, filho, literatura e um momento especial, sabe? Que horas começa? 2h45. Dia 3 de maio, 2h45, na Casa Sem Número. Isso. Meninas, obrigada por terem aceito o nosso convite e um ótimo lançamento para vocês. Que continuem escrevendo muito para as nossas crianças, nossos pré-adolescentes. Muito obrigada também pela oportunidade. E esperamos vocês. Obrigada.